Bom dia! A nossa dupla é composta por mim, Mariana Neri, e pela Natália de Moura. O tema do nosso seminário são as técnicas de filtração. Para começar a falar do assunto, vamos descrever o que é a filtração. A filtração é uma técnica muito utilizada para separar sólidos de líquidos ou gases. Ela se baseia na diferença entre o tamanho das partículas que queremos filtrar. Essa é uma técnica essencial em laboratórios e processos industriais, onde existem vários tipos e cada um vai se adequar para um tipo específico de mistura e uma aplicação. A primeira técnica que vamos falar é a de filtração simples. A filtração simples ela é bem básica e a mistura a ser filtrada ela vai ser vertida para um meio filtrante. Esse meio pode ser um papel de filtro, um tecido ou outro tipo. O meio filtrante vai reter as partículas sólidas e permitir que o líquido passe através dele. Para esse procedimento, a gente vai pegar o funil e colocar nele o papel filtro. Aí, vamos colocar a mistura nesse funil e as partículas sólidas vão ficar retidas no papel de filtro e o líquido filtrado vai ser colocado no recipiente que colocamos logo abaixo do funil, sendo ele um Becker, Erlenmeyer ou outro frasco. As principais aplicações dessa técnica são na remoção de partículas grandes de líquidos, como precipitados de soluções no laboratório. A segunda técnica que vamos falar é a filtração a vácuo, também conhecida como filtração por sucção. A filtração a vácuo faz uso da pressão reduzida para acelerar a passagem do líquido pelo meio filtrante. Isso vai ser feito conectando um funil de Büchner ou um funil de Hirsch a um frasco de vácuo. Para isso, a gente coloca um papel de filtro no funil de Büchner, conecta esse funil a um frasco de vácuo. Normalmente, utilizamos o Kitasan, que é esse frasco que representamos aqui. Então, aplicamos o vácuo para criar uma diferença de pressão. Normalmente, esse vácuo ele é criado através da conexão de uma mangueira no frasco de vácuo e essa mangueira é conectada a uma bomba. Então, vertemos a mistura no funil e a sucção vai acelerar essa filtração. Essa técnica é muito utilizada para filtração rápida de suspensões, preparação de cristais, separação de sólidos e líquidos em processos industriais. A terceira técnica que vamos falar é a de filtração por membrana. Esse método utiliza membranas filtrantes com poros de tamanho específico para separar partículas pequenas, incluindo micro-organismos. Para isso, a mistura é forçada através de uma membrana por meio de pressão ou vácuo, que normalmente é criada por uma bomba. As partículas menores que os poros da membrana vão passar através dela e as partículas maiores vão ser retidas. Esse método é muito utilizado na purificação de água, na esterilização de líquidos e na preparação de soluções livres de partículas. Na cultura de células, temos esses tipos de membranas. Para fazer o microfiltrado, que é de 10 a 0,1 nanômetros, uma ultrafiltração, que é de 0,1 a 0,01 nanômetros, e a técnica de nanofiltração, que utiliza uma membrana com poros de 0,01 até 0,01 nanômetros. Agora, vamos falar sobre a filtração centrífuga. Essa técnica usa da força centrífuga para separar sólidos de líquidos. Nesse procedimento, a mistura é colocada em tubos de centrífuga. Normalmente, são Falcons de 15 ou 25 ml, até mesmo de 50. Esses tubos vão ser girados a alta velocidade, e a força centrífuga vai empurrar os sólidos para fora do líquido e esses sólidos vão se acumular no fundo do tubo. Esse método é muito utilizado na separação de células em biotecnologia ou para a clarificação de líquidos em processos industriais. É importante ressaltar que deve ser colocado em equilíbrio os tubos nesse equipamento, a fim de acontecer uma separação uniforme, sem diferenças de um lado para o outro. Por último, vamos falar sobre a filtração em gel, também conhecida como filtração por exclusão de tamanho ou por exclusão molecular. Esse método usa o meio poroso para separar moléculas com base em seu tamanho. No procedimento, a mistura é passada por uma coluna de gel e as moléculas pequenas vão penetrar nos poros desse gel e vão ser retardadas, enquanto as moléculas grandes vão passar mais rapidamente.
Essa técnica é muito utilizada na purificação de proteínas, polissacarídeos e outras macromoléculas em processos bioquímicos e biotecnológicos, por exemplo, na cromatografia, onde é muito utilizado o acrílico em gel para fazer essa retenção. Bem, agora eu vou falar de algumas considerações que a gente tem que ter na hora de escolher uma das técnicas de filtração. Um dos fatores que a gente tem que levar em consideração é o tamanho da partícula, pois ela vai determinar o tipo de filtro que a gente vai usar, a viscosidade da mistura, porque misturas que são mais viscosas, elas podem exigir uma filtração assistida, o volume da mistura, porque processos de larga escala, processos industriais, né, eles podem necessitar de uma filtração contínua ou de centrífuga, e a sensibilidade ao calor, porque certas técnicas podem ser necessárias para substâncias sensíveis ao calor que podem estar envolvidas nesse processo de filtração. Bem, sobre as aplicações na indústria, cada técnica de filtração vai apresentar uma vantagem dependendo da sua aplicação. A escolha correta dessa filtração vai implicar na eficiência e na eficácia da separação. E aí eu vou apresentar algumas das principais aplicações das técnicas de filtração. Uma das aplicações é no tratamento de água, que vai ter como objetivo remover impurezas, contaminantes e micro-organismos da água. As técnicas que a gente vai usar são a filtração por membrana e a filtração por areia. E exemplos disso são os filtros domésticos de água, plantas de tratamento de água e sistemas de dessalinização. Outra aplicação é na indústria alimentícia e de bebidas, que vai ter como objetivo a clarificação, purificação e estabilização de líquidos alimentares, como sucos, vinhos, óleos e cervejas. As técnicas que a gente vai utilizar é a filtração por gravidade, a filtração a vácuo, que vai acelerar o processo, né, de grande escala e também vai melhorar a qualidade do produto final, e a filtração por membrana, que é aplicada na pasteurização a frio de vinhos e sucos, né, que garante uma melhor estabilidade e remove micro-organismos do produto. E a gente vai ter como exemplo a produção de vinhos e cervejas, refinamento de óleos comestíveis e a clarificação de sucos e frutas. Na indústria farmacêutica, a gente vai ter como objetivo a purificação dos compostos ativos, esterilização de soluções e remoção de partículas contaminantes. As técnicas que a gente vai utilizar é a filtração por membrana, que é crucial para a esterilização de soluções, a filtração centrífuga, que é utilizada na separação e purificação de células e proteínas, e a filtração por gel, que também é utilizada na purificação de proteínas e de outras macromoléculas. E exemplos a gente vai ter a produção de medicamentos injetáveis, a fabricação de vacinas e a preparação de soros e antibióticos. A respeito da indústria química, a gente vai ter como objetivo a separação e purificação de produtos químicos, o controle de qualidade e a recuperação de catalisadores. A gente usa como técnica a filtração a vácuo, que a gente usa para acelerar a separação de sólidos e líquidos e para produzir produtos químicos que sejam finos e farmacêuticos. E a filtração por membrana a gente também usa na recuperação de catalisadores que são usados nas reações químicas. Aí, como exemplo, a gente vai ter a produção de produtos químicos finos, a purificação de solventes e a fabricação de tintas e adesivos. Na área da biotecnologia, a gente vai ter como objetivo a separação de biomoléculas, células e micro-organismos para pesquisa e produção. As técnicas que a gente vai utilizar é a filtração centrífuga, que a gente usa na separação de células e organelas celulares, e a filtração por gel, que é essencial na separação de proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos com base no tamanho molecular. E como exemplo, a gente vai ter a produção de anticorpos monoclonais, pesquisa genética e fermentação industrial. Agora, outros tipos de aplicação que a gente vai ter é na indústria de papel e celulose, para remover impurezas e sólidos suspensos na polpa do papel durante a fabricação. A indústria de mineração e metalurgia, que é para separação de minerais valiosos de resíduos, a desidratação de polpas minerais e outros procedimentos com minérios. O tratamento de efluentes e resíduos industriais também, que é para remover contaminantes sólidos, metais pesados e produtos químicos de efluentes industriais. E como conclusão, a gente tem que a filtração ela é essencial em diversas indústrias, que a eficácia e a eficiência vai depender da escolha correta de um tipo de filtração e que o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias vão permitir a evolução
dessas técnicas de filtração, então vão ter soluções cada vez mais eficientes. É isso nosso trabalho, obrigada pela atenção.